Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre assuntos mais agradáveis, tal como o de hoje, ciência. A ciência, como todos sabem, é uma referência para o conhecimento e também para a nossa vida prática. A ciência se vale de teorias, de toda uma lógica dedutiva e indutiva para produzir o seu conhecimento, esse que é considerado um guia um pouco mais seguro para as nossas decisões. Nos momentos que estamos vivendo, estamos esperando a ciência descobrir a cura, por exemplo, para uma doença. Então isso mostra como que a ciência modifica radicalmente a nossa vida e também a nossa perspectiva do mundo. Sobre ciência, então, nós vamos discutir os dois filmes a seguir, Criação, de 2009, e O Jogo da Imitação, 2014. Então, de acordo com o primeiro filme, Criação, vamos estudar o cientista Charles Darwin, interpretado pelo Paul Bettany. Ele é um homem que resolveu confrontar os dogmas da sua época, inclusive da religião que a sua própria esposa seguia, a qual ele também fazia parte, mas em nome da ciência ele foi levado a confrontar essas convicções, essas opiniões fundamentadas do seu tempo, entrou em conflito com o mundo científico e também com o seu lado pessoal. Bom, ele investigou animais, né, durante muito tempo, catalogou a vida desses animais, a sua questão genética, comportamental e definiu que nós, seres humanos, somos produtos de um processo evolutivo. Que dentro desse processo evolutivo, dentro dessa ideia de evolução, há um processo de seleção natural e também de seleção sexual. Então o pensamento de Darwin causou uma revolução na ciência e também modificou a nossa perspectiva sobre a nossa própria origem, sobre a nossa própria dignidade. Muita gente ainda hoje discute as ideias de Darwin, a maioria tentando refutá-lo. Muitos deles jamais leram sequer um parágrafo do texto A Origem das Espécies que o Darwin escreveu. Então aí temos um problema, né? É um cientista de vulto, é um grande pensador, mas não é perfeito, ele tem as suas falhas, mas é preciso conhecer o que ele escreveu para poder criticá-lo. Fica aí esse adendo. Então, ele enfrentou muitas adversidades do ponto de vista científico e, como eu disse, pessoal, mas a sua obstinação, mais do que isso, a sua resignação, a obstinação seria ele continuar tentando, mesmo sendo desacreditado, sendo desestimulado, e a sua resignação é enfrentar todos os obstáculos, todas as barreiras, até sofrimentos, e passar por tudo isso para atingir apenas um objetivo, que é trazer um pouco mais de luz, mais de razão à nossa história. É acrescentar um degrau na tarefa de dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, aí já é outra história, né? Enfim, mas ele é um dos maiores pensadores de todos os tempos, porque ele desequilibrou esse embate entre fé e razão. Havia até uma tentativa dos filósofos de fazer, os filósofos medievais sobretudo, um equilíbrio entre fé e razão, mas o Darwin trouxe para o lado da razão um peso a mais. Então isso criou, né, uma celeuma, por isso que muitos religiosos combatem o Darwin por causa da teoria do evolucionismo, já que os religiosos defendem o criacionismo. Bom, mas isso é muita discussão para esse vídeo, só dizer para finalizar que a teoria de Darwin, de qualquer maneira, ajudou a entender a natureza e também a nossa natureza. O outro filme, O Jogo da Imitação, de 2014, aí já traz um outro cientista de uma outra área. Alan Turing, interpretado por Benedict Cumberbatch. É um nome sofisticado desse ator que dá vida a esse cientista, um dos primeiros que criou a ciência dos computadores. Vamos desenvolver isso um pouco. A Europa estava em guerra. A Alemanha ameaçava a civilização. Na verdade, a Alemanha deixou a Europa em ruínas e estava matando milhões de pessoas e ameaçava destruir ainda muito mais, né? Destruir a Europa inteira e reconstruir o Terceiro Reich. Enfim, esse é o enredo da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha conseguiu todo o seu avanço porque ela conseguiu, entre outras coisas,
criptografar as suas mensagens, as ordens que eram direcionadas para os seus exércitos, a partir de um sistema de criptografia chamado Enigma. A função do Alan Turing e dos seus colaboradores, porque foi um grupo de cientistas, era encontrar uma forma de traduzir, de decodificar o enigma e revelar os planos dos alemães. Dessa forma, abreviando a guerra, interceptando as ações alemãs, conseguindo anular a força desse exército poderoso e dando fim à guerra, ou encerrando, trazendo a paz. Então, o Turing, ele conseguiu esse feito, junto com outras pessoas, claro. Aqui ele é o protagonista, mas houve participação de outras pessoas, é claro, mas ele evitou, junto com seus amigos, então, a morte de milhões de pessoas. Abreviar uma guerra como a Segunda Guerra Mundial é um feito para poucos. Mas mesmo ele tendo feito isso, e para fazer isso, ele teve que praticamente criar o protótipo do primeiro computador, definiu o conceito de algoritmo, entre outras coisas. Ou seja, ao fim e ao cabo, ele conseguiu dar os elementos para criar o que seria depois chamado de inteligência artificial e ciência da computação. Mas, como é que a sociedade que ele ajudou a salvar o premiou, né? Trouxe para ele uma recompensa por conta da sua homossexualidade assumida e que era crime na época, ele teve que se submeter a um sistema, a um procedimento de castração química. Ou era isso, ou ele iria para a cadeia. Então, ele acabou assumindo no primeiro momento esse tratamento, o que acabou fazendo muito mal para ele, e aí ele desistiu, mas conta-se que ele acabou aquilo deixando ele bastante perturbado, mas ao final, e é o que importa dizer, ele acabou suicidando com cianeto. Então, assim, é uma história triste para terminar a trajetória de um homem que fez muito pela civilização, não apenas pela Inglaterra, mas pela humanidade. Então, tanto o Darwin no primeiro filme, quanto o Alan Turing no segundo filme, fizeram muito pela humanidade, mas receberam muito pouco em troca. Né? Foram estigmatizados pela sociedade da sua época. Hoje, talvez, ainda nós não conseguimos dar o total reconhecimento que eles merecem. Então é isso aí. Ficamos por aí. Esse foi o nosso assunto de hoje, ciência. Até a próxima, pessoal. Valeu!